Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, sobre comportamento, empreendedorismo. A gente fala sobre tudo aquilo que a gente traz do barzinho, do restaurante para a rede social, para vocês terem insights e melhorar seu negócio e melhorar sua carreira. E hoje o tema é empreendedorismo, medicina e anestesia. Para falar desse tema com a gente hoje, Dr. Rômulo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui com a gente. E aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Tá. Então compartilha com a nossa audiência quem é o Dr. Rômulo. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, Felipe, de falar um pouco de anestesia, né? Vamos desmistificar a anestesia, explicar um pouquinho da anestesia e relacionar isso também à parte do empreendedorismo, né? Meu nome é Dr. Rômulo Navajas, sou formado na Faculdade de Vassouras, Universidade de Vassouras, em Medicina, e fiz no Hospital da Clínica, eu fiz anestesiologia. Trabalho em São Paulo já há uns 3 a 4 anos e já estou nessa pegada, né? A parte da anestesiologia hoje em dia ela é muito baseada nos plantões e ao longo do tempo eu estou nesse projeto de criar uma forma da gente melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes de uma forma mais objetiva e tentar sair um pouco desse lado dos plantões e fazer uma anestesia mais individualizada para o paciente, né? Mais sincronizada com o cirurgião, uma forma diferente de anestesia. Então, eu acho que estamos indo bem, graças a Deus. E a jornada é longa, né? A parte da medicina, eu sou o único médico da família, né? Eu e minha irmã é pediatra também. E eu acho que a gente está conseguindo bem nessa jornada aí. E doutor, pra gente começar o bate-papo, o que te motivou a seguir a área da medicina? Você falou que a sua família não tem médicos, né? Eu tenho um primo distante, né, da parte do meu pai, que ele é vascular. Eu sou de família de... Meu pai é comerciante, meu pai é dono de loja de carro, e eu sempre trabalhei com ele, só que eu já tinha, durante o colégio, essa ambição de fazer medicina, mas eu tinha essa parte do lado comercial juntamente com meu pai, né? E eu tentei um tempo, né? Eu fiz administração durante um ano, administração com marketing aqui na SPM, e acabou que eu fiz a faculdade juntamente trabalhando com ele, né? E acabou que o sincronismo não aconteceu, né? Por N fatores. E aí eu segui minha vida, eu voltei pro cursinho e tudo mais, e eu falei, bom, eu acho que eu tenho essa ambição desde o colégio de fazer medicina. Esse meu primo, nesse momento, eu até fui conversar com ele para saber como que é a área da medicina, né? Porque não tinha na família, assim, pai e mãe médico. E ele deu várias visões, né? Aí a grande dúvida era, e aí, vamos estudar para passar, né? Porque até hoje em dia, né, é bem difícil, assim, né? A concorrência na área da medicina, né? E foi essa ambição que eu tinha, de visão. Não tinha tentado trabalhar com meu pai nessa época dessa parte comercial, de vendas. E acabou que eu consegui passei na faculdade de Vassouras, passei em algumas outras faculdades. E aí eu comecei a seguir. Eu falo isso até hoje, na hora que eu entrei na medicina, e aí, foi uma grande experiência para mim, né? Eu não tinha muita base do que exatamente o que estava acontecendo ali, né? Então eu tive que aprender meio que sozinho mesmo, né? Estudando, vendo, conhecendo e descobrir o que eu queria junto da medicina. Né? Então, anestésio já era a primeira opção ou não? Nunca foi. Nunca foi? Nunca foi, porque primeiro que eu não tive nem a cadeira de anestesiologia na época, na faculdade, o coordenador ficou doente na época, então foi uma parte de optativa. Eu queria ser ortopedista, né? O meu tio, ele é técnico de vôlei, né? Ricardo Navajas, e ele sempre tem essa parte do esporte. Então eu pensei e falei, eu achando, né, na época da faculdade, eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer ortopedia, faço alguma área interligada com medicina do esporte, eu consigo interligar a medicina junto do esporte. Então, eu pretendia mesmo fazer ortopedia. Quando eu me formei, eu passei em ortopedia, mas por questões financeiras, questões de logística, porque eu tinha passado de São Paulo, eu morava em Mogi das Cruzes na época, e eu achei melhor eu me estabilizar.
financeiramente, ajudar meus pais. Para mim também, para eu entrar na residência tranquilo para poder estudar. Porque não adianta nada você entrar na residência tendo que aprender uma área diferente, né? E se você não tem também uma estabilidade financeira para você se organizar. Então eu falei, bom, eu tinha 25 anos, eu falei, acho que eu consigo trabalhar um ano, me organizar nas minhas ideias, né? Já consegui passar, eu acho que se eu trabalhar e continuar estudando, eu acho que eu tenho essa possibilidade depois daqui a um ano, né? E nesse meio tempo que eu descobri a anestesiologia. Trabalhava com emergência, passei num concurso público de emergência em Itaquaquecetuba. Então eu fazia todos esses tipos de procedimentos, né, que a gente faz muito hoje na anestesiologia. Intubação, acesso central, acesso periférico e no geral, de emergências no geral, né? Então aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho alguma aptidão para essa área. O que a gente pode fazer? Então eu falei, bom, eu já não estava muito feliz com ortopedia. E aí, com esse meu primo, que é um cirurgião vascular, eu comecei a acompanhar ele nas cirurgias, né? E eu gostei muito da área do anestesiologista dele, que foi meu chefe na residência, que é o anestesista dele. Então eu tive muita proximidade dele e ele me orientou direitinho. E eu acabei escolhendo a anestesiologia por isso, assim, foi meio que seguindo. Eu falar para você que eu entrei na medicina, não, você é um anestesista, né? Não, eu fui ao longo da vida, as coisas foram acontecendo, né? Legal. Doutor, eu tô há uns 7 anos já, né, atendendo médico, e aí eu costumo brincar com os meus clientes médicos, né, que a fase da residência é chicote nas costas, né? Mas como que esse período da residência, que a gente sabe que o médico sofre, porque as pessoas têm uma ilusão que a vida é fácil nesse momento e é trabalho, trabalho, trabalho para pouca grana, né? Sim. Como que você acha que esse período que realmente vocês passam um perrengue na residência colabora com a carreira, trazendo resiliência, maturidade? Como é para você isso? Eu acho que é disciplina, eu acho que você fazer residência, você vai saber o que você vai encarar no mercado de trabalho, né? As coisas boas, as coisas ruins, né? É um período de experiência, né? Porque quem faz residência fica mais dentro do hospital do que propriamente na sua casa, com a sua família e tudo mais. Então, é uma hora de você amadurecer suas ideias, a sua experiência. É a hora de estudar, por isso que eu falei que na época que eu formei, eu só não fiz residência porque não adianta. É a hora de você estudar, de você criar novos conhecimentos, novos estudos. E se você tiver esse problema dessa instabilidade financeira, você dificulta muito. Sim. Então, eu acho que tudo é interligado. Isso tem que ser contado, ser pensado, assim. Eu vou fazer residência. Depende, tem que ver essa parte. Isso é importante. E eu acho que foi uma experiência única para mim. Eu fiz a residência em Mogi das Cruzes, né, onde a minha família trabalha lá, mora lá. E a minha ideia era continuar em Mogi das Cruzes. Acho que por conta a vida foi me levando a morar em São Paulo. Tenho muita ligação ainda com o pessoal de Mogi das Cruzes. Eu agradeço eles demais em todo esse projeto, ao longo dessa vida. Mas as coisas aconteceram mesmo aqui em São Paulo. Muito bom. Doutor, a anestesia, né, a especialidade de anestesia, ela tem pouco glamour, no geral, no mercado. A gente costuma olhar que, quando a gente pensa no anestesista, enquanto paciente, a gente pensa no cara que vai dar o laudo lá para você fazer o procedimento cirúrgico e você vai olhar para o cara que está lá no plantão. Muitas pessoas nem se lembram de quem é o anestesista da sua cirurgia. E você já vem há algum tempo quebrando essa caixa, né? Esse paradigma. Eu gosto de dizer que para tudo dá para inovar. Em todas as áreas dá para você criar novas formas de fazer e criar inovação. E você vem nesse movimento, né? Falando muito sobre relação médico-paciente, sobre serviços inovadores dentro da sua especialidade. O que foi o fósforo que riscou esse incêndio em você de querer inovar, de querer procurar outras oportunidades e de quebrar esse paradigma mesmo que anestesista é um mal necessário? Sim, né? sim. Eu tive um insight, eu vou contar uma história do como aconteceu. Vai lá. Eu estava num plantão de 24 horas num hospital em Santo André e eu estava saindo do plantão, tinha acabado o plantão e eu acabei trabalhando a madrugada inteira. Teve umas 4, 5 cesáreas e tive que fazer anestesia, então eu virei trabalhando. Então, a hora que eu cheguei do plantão era 7 horas da manhã, eu sentei ali no banheiro, que era a parte do vestiário, e eu falei, caraca, eu tô morto, e aí, né? E eu lembro que nessa hora, que engraçado que entraram
Entrou um cirurgião de 60 anos, um anestesista de 70 anos, um pessoal mais velho. Sim. E assim, cansado, tão cansado igual eu, né? E eu falei assim, e eu tava bem baqueado mesmo. E aí eu deu esse insight assim, cara, e aí? Eu vou ficar nessa... E isso 1 ano de formado, mas eu falei, cara, é isso que eu vou querer? Porque olha ali, sabe esse insight que dá do nada, assim? Não quero seguir aquele exemplo, respeito, mas não quero respeito seguir. Total. Foi engraçado que eles entraram e tal, aí eu fui tomar um café num próprio hospital mesmo. E um desses caras, um anestesista, até amigo meu, eu sentando conversando com ele, falei, cara, eu tô virado, cansado, vim tomar um café que eu preciso pegar a estrada pra voltar pra Mogi, que eu morava em Mogi na época ainda. Ele falou, cara, eu tô há 48 horas direto também e eu não posso nem parar para pensar em mudar ou achar alguma outra estratégia, porque eu tenho 2 filhos que fazem medicina, eu tenho uma esposa que ele que é o que faz a parte financeira da família, então eu tenho que seguir. Aí eu falei, cara, então eu acho que eu preciso mudar isso agora. Porque depois eu entendo o lado dele e super respeito. Ele tem esse comprometimento e tudo mais. E eu acho que eu sou um cara solteiro, sou novo. Eu acho que eu posso mudar, posso fazer diferente. Então eu tive esse insight e beleza, e segui. E as oportunidades da vida foram criando, né? Eu comecei a fazer a parte da mídia digital. Eu acho que quando eu comecei eu fui muito criticado. Anestesista fazendo mídia digital, né? E anestesia dá para fazer vendas. E foi engraçado porque foi muita crítica e eu comecei. Falei, cara, eu tenho que entrar na mídia digital, eu tenho que estar nesse meio aí. Eu nunca tinha, né? Então, tive um grande amigo meu que hoje é o que faz o meu marketing, que é o Felipe Salgueiro, da JDR. E ele também estava começando no marketing. Ele é, cara, estudioso, ele é sinistro. Então, eu recorri a ele. Falei, cara, eu quero fazer anestesia. E eu quero achar uma forma diferente de eu entrar no mundo digital. Como que a gente vai fazer? E a gente sentou, fez várias estratégias, conversamos bastante. E nessa aí foram criando as oportunidades. E eu tive uma oportunidade de trabalhar num hospital de plástica aqui em São Paulo, há uns 2 anos atrás. E nesse hospital de plástica eu comecei a pegar muita mão de anestesia para plástica. E a área da cirurgia plástica, eles estão muito interligados nessa mídia digital, nesse mundo digital, porque eles fazem a venda. Hoje já está liberado o antes e o depois. Eles fazem meio que essa venda, né? Venda do trabalho deles, do estudo deles. Então eu comecei a fazer esses videozinhos, tudo mais, mostrando o trabalho deles, né? E foi muito legal que alguns cirurgiões começaram a me chamar para fazer anestesias particulares, primeiramente por conta do meu trabalho, bem feito, na área da anestesia, obviamente, mas também por eu estar interligado, querendo falar sobre anestesia, querendo me conectar com esses pacientes deles, né? Então isso eu achei muito legal. Oportunidades foram aparecendo também, hoje da empresa, mas aí foram ao longo do tempo. Você falou uma questão, Rômulo, da venda, né? Que dá para vender anestesia. Dá. Você acredita que antes, né? Ou alguns lugares ainda acontecem, que o profissional aguarda somente aquela venda que já está sendo feita por outra pessoa. O hospital vai vender uma colonoscopia, por exemplo. Sim. Então ele já sabe, vai ter colono, vai ter anestesia. Você acredita que está começando esse olhar de entender que o médico precisa e é um vendedor também, Sim, além de ser médico? Exatamente. A parte da venda o que eu penso no resumo, a venda é simplicidade, objetividade e ser simples, né? E o ser simples é o difícil do médico. O médico quer chegar e quer falar termos e quer... Eu me conecto com os meus pacientes, com os cirurgiões, de uma forma clara, objetiva, simples. Não adianta eu chegar para você, que é leigo na área da anestesiologia, e começar a falar sobre o mecanismo de ação das drogas, e vai falar, o que esse cara é chato falando? Eu preciso me conectar com essas pessoas, eu preciso saber o que os pacientes querem, as suas dúvidas, né? O medo da anestesiologia, o medo é a falta de informação. Sim. Então, eu preciso mostrar que a anestesia é simples, é segura, né? E que isso vai ser benéfico para a sua vida e o que eu posso acrescentar para esse cirurgião. Porque a minha venda é para o cirurgião. Mostrar o meu trabalho, primeiramente, que é muito bem feito, mas também mostrar que eu me conecto muito bem com os seus pacientes. O seu paciente tendo um bom feedback,
da sua anestesia e dessa conexão, ele vai trazer uma repercussão muito boa para você e vai te divulgar para outras pessoas. E essas outras pessoas vão indicar o cirurgião, que aí vai crescendo. Então, é muito legal que quando eu falo em venda, eu tenho pessoas que me seguem que acabaram fechando um procedimento cirúrgico através do meu Instagram. Então, acredito que seja uma venda. Ele olhou, viu o trabalho do meu cirurgião, gostou, viu o trabalho legal, entrou em contato, fechou o procedimento através da minha rede social. Então, ou seja, indiretamente eu tenho essa venda, né? E então é muito legal. Então, mostrar primeiramente o trabalho de anestesia, né? Não é só fazer vídeo, mas tem que fazer o trabalho bem feito, montar uma estrutura legal e aí sim a gente consegue fazer essa interligação. Existe um preconceito muito grande, né, com a palavra vendedor, né? Sim. Eu gosto eu sou filho de vendedor, né? Então, essa pergunta que eu ia fazer. Eu gosto de dizer que a profissão universal é ser vendedor. Você pode ser médico, mas você também é vendedor. Sim. Essa habilidade veio do seu pai? Você desenvolveu com o tempo? Como que foi? Eu não consegui, por N motivos, ter o trabalho junto com ele, né? Na loja de carro dele. Mas eu falo isso até hoje. O maior vendedor que eu já conheci foi meu pai. Ele conversando, assim, eu via muito de moleque, poder de persuasão, assim, de fazer um negócio acontecer. Ele vendeu um negócio... ele tinha isso aí, né? Sim. Jogar isso pra medicina é difícil, né? Porque ele tá vendendo um prazer, ele tem um carro novo, né? Você tá vendendo... É difícil, né? Hoje em dia, ele está muito para trás, é muito retrógrado. Então, eu acho que o mundo está aí, as oportunidades estão todas abertas, tem muita coisa boa, e eu acho que a gente tem que se conectar com os pacientes. Eu acho que isso é primordial e o resultado é muito satisfatório. Muito bom. Rômulo, em todas as áreas, né? Quando a gente está empreendendo, quando a gente está desenvolvendo nossa carreira, a gente tem a oportunidade de inovação, né? E eu acompanho seu trabalho e, né, já está virando apelido, né? Anestesista das Estrelas. Não. Como que foi a ideia de começar esse trabalho com a tatuagem? Fala um pouquinho da Azoto também e conta pra gente como que foi esse processo de começar a atuar na área da tatuagem também. Tá. Como à medida que foram crescendo as equipes de cirurgia, eu tenho um sócio hoje, que é o Dr. Fernando, e a gente estava única e exclusivamente para esses cirurgiões, só que à medida das coisas foram crescendo, graças a Deus. E a gente precisou montar um time e uma equipe, né? Então, a ideia da Azoto, eu tenho uma empresa chamada Azoto Anestesia, a ideia da Azoto Anestesia foi quando a gente começou a fazer anestesia ambulatorial. A nossa primeira aquisição foi um fluxômetro que ele fornece oxigênio e óxido nitroso. Então foi a primeira compra de chegar, juntar o pessoal e falar assim, vamos montar uma empresa, vamos não somente chegar, o Dr. Rômulo vai fazer anestesia, não, a empresa vai fornecer isso aqui, vamos fazer um negócio organizado, direitinho. E aí essa aquisição desse fluxômetro, que é um óxido nitroso, o óxido nitroso é protóxido de azoto.
Então a gente tirou legal. essa ideia do protóxido de azoto, que foi a nossa primeira aquisição de uma compra. E aí foram dois, hoje já estamos com 4 fluxômetros, aí tem a parte dos monitores, a gente foi seguindo, né? Então aí veio a ideia da azotanestesia, que é composta por eu, Dr. Fernando e Dr. Cláudio, que o nosso propósito é fazer uma experiência anestesiológica, não somente chegar e fazer anestesia, não. É desde o começo da nossa avaliação pré-anestésica individualizada, que a gente faz um FaceTime ou faz uma liga para o paciente, conversa, o paciente já chega conhecendo o seu anestesista. Na hora do procedimento, a gente faz também conversando com o paciente. Eu gosto muito de, escolhe uma música, vamos deixar um negócio, sabe? Trazer uma experiência diferente para esse paciente, porque é aquele momento que ele está fazendo uma cirurgia que muitas das vezes está muito apreensivo. Então, trazer uma experiência diferente e até mesmo no pós-operatório fazer um acompanhamento da minha equipe com esse paciente. Então, é nosso propósito da empresa. Então, por isso que nós fazemos um trabalho individualizado com cirurgiões. E só abrir um parênteses, essa experiência do paciente, ela influencia no êxito do procedimento. Com certeza. Com Cientificamente, certeza. existem estudos em relação a isso, de com que certeza. se ele vai para um procedimento com uma experiência melhor, emocionalmente melhor, a eficiência daquele procedimento médico vai ser melhor, né? Eu tive hoje, no próprio Instagram, eu fiz um procedimento ontem com o Dr. Magno. E a paciente tinha muita dúvida, sim, tinha muita dúvida do procedimento, falavam muitas coisas errôneas para ela, e ela estava com muito medo mesmo. E eu fiz uma ligação, até uma teleconsulta, né? Fiquei quase 1 hora conversando com ela, explicando tudo, cara, tranquilo, cara, ela entrou numa energia tão boa na hora do centro cirúrgico, de conversando e tudo mais, ela acordou da anestesia, foi para a recuperação pós-anestésica, sorrindo, agradecendo. Eu fiz uma anestesia, não somente a anestesia do intraoperatório, mas no geral, uma experiência tão diferente para ela, que hoje até fez um post agradecendo, mostrando e falando sobre isso. Desse medo da anestesia, e não falou nem do procedimento, de dor, falou assim, da experiência de ter conversado com o seu anestesista, entrado de uma maneira muito mais confortável no procedimento e também no seu pós-operatório ter esse amparato da equipe, da gente entrando em contato e tudo mais. Então, a gente transformou. Então, eu consegui fazer uma transformação na minha área da anestesiologia para essa paciente. Tem muito tabu, né, sobre anestesia, né? Tem. Do paciente. Foi o que eu falo, né, do medo da falta de informação, né? Por quê? Porque antigamente as equipes de anestesia era simplesmente chegavam no hospital, o anestesista, às vezes um anestesista ia lá, avaliava, entrava na sala, era outro anestesista, vai lá, dormiu, acabou e segue o jogo, né? O nosso intuito é diferente. O nosso intuito, a gente trabalha com procedimentos particulares, né? Então, o paciente às vezes ou é convênio ou às vezes está pagando pelo nosso trabalho. Então, acho que a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que fazer um trabalho diferente, né? E é isso que eu faço, é isso que está dando certo. E sempre divulgando, eu sempre faço vídeo do cirurgião, da minha parte da anestesia, sempre tirando as dúvidas dos pacientes. Às vezes tem muitas dúvidas, eu já abro caixinha e converso, explico. E eu acho que foi o que eu falei no começo, explicar de uma maneira simples. A simplicidade vende, né? E você acredita, Rômulo, que essa mudança de jogo que você está fazendo com sua equipe, que provavelmente devem haver outros profissionais também seguindo essa mesma linha... Sim, e tem que vir mesmo. Vai fazer com que mude a regra do jogo como um todo e daqui a pouco isso pense em mudar a política pública, disso chegar no SUS? Você acha que isso é parte do... Isso é um processo longo, né? Sim, é um processo longo, mas isso é parte da jornada. Eu acho que deveria ser. Eu acho que esse atendimento deveria ser em qualquer lugar, não é só particular. É que eu trabalho só com particular. Sim. Mas esse atendimento humanizado tem que ser em todos os locais. Eu fiz residência no SUS, né? E a gente tentou fazer de uma forma diferente no SUS. Eu acho que é um processo mais longo. A parte da saúde... Tem muitas incógnitas ainda, tem muita coisa para crescer, tem muita coisa que envolve, né? Não é um pouco mais complexo, só que eu acho que o sistema público deveria... esse sistema desse atendimento humanizado. Não adianta a gente também querer... na parte do particular, sendo que o SUS a gente não tem um bom atendimento. Então, atendimento humanizado não aumenta o custo, né? Exatamente. Isso deveria vir da formação médica, né? Muito bom. Que tem quantidade de faculdade aí, eu acho que isso aí já tem que ser até tema
de aula, que na minha faculdade não teve, mas eu acho que tem que ser já discutido e conversado sobre isso. Legal. E a questão da tatuagem, Rômulo? Como que começou esse insight de abrir esse nicho? Eu, particularmente, fiquei sabendo de anestesia para tatuagem através de você. Não sabia que existia essa prática. Eu, na virada de ano, conheci o Dr. Gustavo, e ele tinha o Pedrinho, né, que até fez um procedimento ontem, e ele não conseguia fazer a tatuagem por conta de dor. Eu respeito qualquer tipo de opinião, porque existe a cultura da tatuagem, ter a dor, super respeito. Se você quer ter a dor, é respeito, direito seu ter a dor. Só que eu acho que a gente tem pessoas que querem fazer o procedimento, mas tem dor e não consegue. Eu acho que eu posso colocar anestesia para ajudar e ofertar uma melhor qualidade de vida pós-tatuagem, porque é fato, é constatado que você tem uma melhora de qualidade de vida. Então, eu acho que se tem dor, falou o Dr. Rômulo, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Eu sou anestesista formado, então, obviamente, sempre com responsabilidade, né? Sempre existe uma avaliação pré-anestésica individualizada, se a gente pode fazer o procedimento ou não, como a gente já falou, não tem condição, não tem quadro clínico, não pode fazer. E dentro de um centro cirúrgico, eu estou amparado com uma equipe de enfermagem, com um carrinho anestésico, que é um ventilador mecânico, uma equipe de anestesia, um auxiliar de anestesia, uma enfermeira. Que essas tatuagens não são feitas num estúdio convencional. São feitas dentro do centro cirúrgico, com total responsabilidade, com uma recuperação pós-anestésica. Então, é tudo bem organizado. Legal. Né? A gente não vai no estúdio. Os pacientes, os clientes, eles vão na clínica, obviamente, depois de uma avaliação pré-anestésica. Né? E eu acho que o que eu falo na rede social é: todo mundo tem direito de não sentir dor. Porque nós temos hoje procedimentos dermatológicos que existe anestesia. Nós temos transplante capilar, que melhora a qualidade de vida, porque vai pôr cabelo, tem anestesia. Por que não a cultura da tatuagem também ter essa parte? Eu acho que valoriza muito os tatuadores, que são, cara, eu não tenho tatuagem, né? Então, foi muito novo para mim. São muito legais, isso é uma cultura muito, assim, de conquista, os caras trabalham pra caramba, cara, assim, muito legal mesmo. E eu acho que a gente conseguiu dar muito conforto. A gente fez uma anestesia, foi na segunda-feira, e foi do meu sócio que fez. E eu lembro que quando acabou, eu e os meus sócios começamos, aí meu sócio ficou até o final, e no final eu fui lá conversar com o paciente. E ele falou: cara, eu fiz uma tatuagem há muito tempo atrás, e eu tentei fazer 3 vezes essa tatuagem, que estava horrível, que eu não gostei, eu não aguentava de dor. Quando eu descobri que tinha anestesia e eu podia resolver esse problema, eu fui lá e fiz na hora. Super feliz, super legal, mostrando. Eu acho que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Essa é a solução para um problema, né? Então, assim, por que não? Né? Então, a gente, obviamente, é uma conquista passo a passo, né? Temos que seguir todas as normas, todas as diretrizes, no caso, né? E eu acho que está acontecendo, e eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é um movimento de abertura de um novo mercado, no geral. Sim. Já existe no Rio de Janeiro, né? E a gente está em alguns locais de São Paulo. Eu acredito que a gente tem muito a crescer, né? E a empresa está bem estruturada para isso. Muito bom. Rômulo, eu vejo que às vezes você se comunica não só com o seu paciente, às vezes eu vejo você falando com outros médicos também, Sim. que você tem essa veia educacional. Qual foi o insight, o que objetivou a você começar a pensar, eu posso influenciar estudantes ou outros médicos a entender que a medicina, existem outras possibilidades, existe forma de ser próspero, de ganhar grana e fazer o que eu curto fazer? Tá. A gente tem um braço educacional na Azoto Anestesia, que é Azoto Educacional, né? E eu também vou contar um caso, o insight que deu para a gente montar a Azoto Educacional. Eu estava num procedimento junto com a doutora Natália e ela levou um estudante de medicina. E ele não entrou na cirurgia, ele ficou só me acompanhando dentro do centro cirúrgico. E ele sentou do meu lado e eu comecei a falar sobre anestesia, super assim, do nada. E ela explicando a cirurgia e eu falando da anestesia e tudo mais. E ele falou assim: nossa, se os meus amigos da faculdade tivessem a oportunidade de ter esse acompanhamento dentro de um centro cirúrgico com equipes particulares para saber a área da oftalmologia,
a área da anestesiologia, seria muito legal. Eu falei, pô, se eu montasse um curso disso, se eu montasse para mostrar, primeiramente, a anestesiologia, mas também como que está o mercado de trabalho, né, no geral. Né? Então, nossa, seria demais. A gente montou um meeting, né, da Azoto, que a gente fez, dos Segredos da Anestesia. Foi muito legal, teve bastante aquisição de alunos. E eu acho que não somente a gente falou de anestesia, mas a gente meio que transformou a vida desses alunos, até mesmo formados, falando do mercado de trabalho, falando o que vocês podem esperar da área da medicina. Eu acho que a gente também tem que acrescentar nessa área educacional, né? Acho que tem esse braço, né? Então a gente pode achar uma forma de transformar a vida dessas pessoas, não somente falando de anestesia, mas também falando sobre qualidade de vida dentro da área da medicina, saber o que você pode melhorar. Então, no geral, né? Numa forma geral. Eu acho que agregou muito a vida deles. E a gente tem até um projeto de fazer agora próximo, muito mais organizado, com outros palestrantes e tudo mais. Tenho certeza que vai dar certo. Muito bom. Rômulo, como que você se viu, né? Você fala aí de que você foi para o digital, começou a pensar na mídia. Queria entrar um tema falando um pouquinho de marketing médico, Sim. né? Da mesma forma que o vendedor, existia muito preconceito nele, o marqueteiro também existia e aí existe muito preconceito. Ah, não, o cara é marqueteiro só. Como Sim. se fosse um defeito e não uma qualidade, né? Exatamente. E é uma qualidade. Exatamente. A gente vê, né, recente aí uma mudança do Conselho Federal de Medicina, evoluindo alguns entendimentos e entendendo que o médico pode e deve fazer marketing sobre as suas atividades. E agora não olhando só mais para anestesia, mas para o mercado médico geral, como um todo. Como que você vê essa veia do marketing na área médica e do médico entendendo que, beleza, você pode ter uma agência muito boa, mas que você precisa ser um comunicador? Sim. Como você vê isso? Essa nova regra, né? Essa nova do Conselho Regional de Medicina, esse antes e depois tem que ser muito com responsabilidade, né? Eu acho que a exposição está cada vez maior. Eu acho que a gente não tiver uma responsabilidade de fazer esses posts, de se conectar com as pessoas de uma maneira bem responsável, tem um perigo aí. Então, eu acho que é bom, vale a pena, né? O CRO já faz essa liberação há muito tempo, né? Mostra um trabalho. Eu acho que de uma forma responsável você acaba mostrando o médico para a sociedade, né? As suas qualidades, o que você faz e tudo mais. Só que eu acho que tem que ter uma responsabilidade com isso. Se tiver a responsabilidade, eu acho que tem tudo a agregar, tudo a crescer, né? Isso quem ganha é o paciente, saber o trabalho da pessoa que está se conectando com você. Né? Essa parte da mídia digital, foi esse insight que eu tive de eu tinha que mostrar a anestesiologia. Os maiores críticos no começo, até hoje, são os próprios anestesistas, né? Porque os anestesistas é muito difícil um anestesista ir lá e divulgar alguma coisa. Então, às vezes, minhas maiores críticas são os próprios anestesistas. Mas, na maneira geral da mídia digital, eu acho que o médico que não está inserido na mídia digital, ele já está atrás do mercado de trabalho, né? Então, é fundamental, é onde você mostra o seu trabalho, né? Mostra o que você faz. Você pode... Existem algumas formas, né, que eu acredito. Você pode mostrar de uma forma informativa, de teorias, mas também tirar as dúvidas dessas pessoas. Então, eu acho que isso só tem a agregar, cara. Eu sou super adepto à parte da mídia digital, sempre estimulo as pessoas que estão começando, principalmente na minha área, que é difícil. E eu acho que o médico tem que estar na mídia digital, tem que se conectar com as pessoas. Recentemente eu atendi uma anestésio e eu falei assim, doutora, mas por que você escolheu essa área? Ela falou, é porque é uma área que não precisa ter muito contato com o paciente e que não precisa ficar na rede social. E aí eu comecei a dar risada. Ela falou, por que você está dando risada? Eu falei, olha, doutora, porque eu discordo. Então. Tá okay, pra trás. Respeito sua opinião, mas Sim. discordo. E super jovem. Ok. A gente super respeita. Existem pessoas que querem continuar nos grupos. Tá tudo certo, tudo respeito. Eu só acho que a anestesia, eu acho que a gente pode fazer de uma forma diferente. E eu acho que esse processo está crescendo. Os cirurgiões estão vendo a importância agora maior do anestesista, que você pode mudar muito a qualidade
do trabalho do cirurgião através da anestesia. Os cirurgiões estão vendo isso, estão cada vez mais exigindo um anestesista particular para eles. Então, tá crescendo isso aí. E foi o que você falou do SUS. Eu acho que isso aí é o caminho para a gente achar de uma forma geral a anestesia, a gente colocar esse trabalho diferenciado no SUS também, que deveria, né? Já deveria, mas é um processo, né? Legal. Rômulo, você estava falando de a gente começar a gravar de uma parceria em relação à tatuagem, com uma organização. Conta um pouquinho para nós sobre esse projeto. Tá. Eu trabalho juntamente com a Clínica Líbria, onde nós fazemos os procedimentos, e nós temos uma ONG que se chama ONG em Boas Mãos. Nós fazemos todo o trabalho de cirurgia plástica para pessoas carentes, sem fins lucrativos, e pessoas que têm alguma doença ou que precisa de uma não só por fim estético, mas para a vida, de algum procedimento cirúrgico. E a gente, juntamente com as outras anestesia, nós fazemos a parte da anestesia sem fins lucrativos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a ONG agora em Boas Mãos, juntamente com esses estúdios de tatuagem que são os nossos parceiros, nós temos muitos pacientes que, por conta de um exemplo de um câncer de mama, que eles precisam de, às vezes, de algum procedimento estético, e também, às vezes, a própria tatuagem pode ajudar, por exemplo, numa auréola, que por conta de uma doença prévia. Então, a parte da tatuagem pode estar ligada juntamente com a anestesia para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e é isso que a gente está fazendo, juntamente com as parcerias, né, e na Clínica Líbria. Muito bom. Rômulo, você é empreendedor, você é médico, a gente é multifunção, né? E a gente vai transitando entre esses papéis. Fala pra gente, como é a sua rotina? Eu brinco com alguns amigos, falo, nossa, o Thiago Sala esses dias, eu falei, nossa, Thiago, você tá treinando essas horas e você tava de plantão e eu nem treinei ainda, brinquei com ele. Sim. A gente sabe que a vida do empreendedor é corrida e do médico também. Como que é a sua rotina no geral? Como que você se organiza? Como que você organiza a sua semana, seu mês? Você tem agenda? Qual é a estratégia para você ser produtivo? Eu tento, de todas as formas, ter uma melhora da qualidade de vida e também da saúde mental, que é muito importante, né? Eu trabalho pra caramba, assim, eu tento dar o melhor, eu vivo para anestesia para dar o melhor para os pacientes, para os meus cirurgiões que eu trabalho, e é muito corrido, né? Então, eu tento intercalar sempre as minhas atividades físicas para ter uma melhor qualidade de vida e também de saúde mental, porque a hora da academia é a hora que eu consigo desligar um pouco, né? E juntamente com o Dr. Fernando, a gente sempre se reveza em relação às finais de semana, aos feriados, para sempre a gente preservar um pouco da qualidade de vida com a sua família, um pouco da saúde mental, que isso é muito importante. Não adianta eu querer dar o melhor para os pacientes, mas se eu estou com uma saúde mental abalada, né? Então, eu tento sempre intercalar uma boa noite de sono. Eu já não faço mais plantão noturno, então eu sempre tento uma boa noite de sono, atividades físicas, ter uma vida social, né, para a gente conseguir tá bem equilibrado, né, para conseguir mostrar o melhor trabalho. É muito complexo, né? Pensando que o sono é a base da nossa vida. Como é cruel para o médico um plantão de 48, 24, já é super puxado, porque vai comprometer a qualidade de vida. Eu já fiz 144 horas. Nossa. Direto, na época da residência, claro. Sim. Direto, virando, e assim, não tem jeito. Como você vai dar uma melhor qualidade se você tá destruído, tá acabado ali, né? Então eu acho que isso é muito importante, e o médico, esse é um grande mal do século, né? Da depressão, né? Eu acho que o médico tem que estar ciente da saúde mental. Eu tento ao máximo, né? Terapia, parte de atividade física, ter uma vida social legal, bacana. E o grande mal do médico é que o médico é bitolado no plantão, trabalha e acaba esquecendo um pouco da sua saúde mental. Então, você acha que tá acordando, a galera tá acordando que eu acho precisa que sim, se cuidar para cuidar do outro? Sim, porque o aumento dessas doenças neurológicas, psiquiátricas, aumentou muito, depressão aumentou demais, e tá muito interligada também à área médica, tem bastante, né? Então eu acho que o médico está se conscientizando disso, né? Tá tendo uma grande virada de chave aí. E o médico tem que se cuidar, não adianta também cuidar do paciente e não cuidar de você, né? Tem que cuidar de si para cuidar do outro. Exatamente. Rômulo, não está na pauta, mas nosso público é a galera que está empreendendo, que está gerindo empresa, que está começando negócio, mas tem alguma curiosidade sobre anestesia que você poderia compartilhar conosco? Tipo de anestesia, sei lá. Curiosidade?
Pensando que o nosso público agora vai fazer um procedimento cirúrgico e vai ter que passar com o anestesista. Sim. E ele vai falar, ixi, mas só preciso da liberação do anestesista. Sim, a picadinha nas costas não dói, tá? Que é a hack anestesia, que falam da hack anestesia. Porque a gente sempre faz uma sedação prévia, então o paciente às vezes acaba não lembrando da anestesia. Então... Tem uma diferença entre sedação e anestesia ou não? A sedação está englobada na anestesia. Existe a sedação leve e a sedação profunda e a anestesia geral. São graus de sedações, né? A mais leve, que o paciente ele não os reflexos e não tem nenhum grau de comprometimento respiratório. Numa sedação mais profunda, ele acaba abolindo os seus reflexos, mas não tem comprometimento respiratório. E na anestesia geral já tem um grau de comprometimento respiratório, então precisa ser acoplado num ventilador mecânico. Então, esses são os graus, isso são a explicação técnica de sedação e anestesia geral, né? Então, tem várias curiosidades, né? Por exemplo, a anestesia não engorda, né? Que fala... Que engorda é só boca mesmo. Eu fui na TV lá e teve pergunta de tudo quanto é jeito, né? Engorda a boca mesmo, né? Então, a anestesia não engorda. O que mais que perguntaram? A anestesia não causa alergia. A anestesia vai dar alergia? Qualquer tipo de medicação pode dar alergia. Né? Não é que a anestesia dá, é que na anestesia a gente faz faz no paciente uma vasta quantidade de medicações, então o risco é um pouco aumentado por conta da quantidade de medicações, mas não quer dizer que vai dar alergia. Você pode tomar um dipirona em casa e ter uma alergia. A anestesia ela é um coquetel de medicamentos? Bem leigo. Porque um procedimento nós vamos fazer anti-inflamatório, vamos fazer antibiótico, nós vamos fazer remédio antiemético para enjoo e também os seus sedativos. Então a gente já está fazendo olha a quantidade de medicações que eu falei para você aqui. Então o risco acaba aumentando, mas temos que lembrar que a anestesia a gente está dentro do centro cirúrgico. Então a gente está amparado de medicações para resolver o problema, de equipe de anestesia, equipe de enfermagem. Então, o que mais? Tecnicamente, a anestesia é com sono? Tô fazendo pergunta bem leiga, o quê? Tá? Anestesia? É um sono como se eu estivesse dormindo ou não? Um sono profundo, que não vai lembrar, né? Não tem, no caso, existe amnésia, né? Então acaba não lembrando do procedimento. E é um sono, que eu falo, bom, né? Porque é o sono que você acorda novo, né? Que fala, porque você consegue atingir o REM, né? A fase REM, então você consegue ter um melhor descanso, né? Então a anestesia ajuda bem isso aí. Fiz anestesia uma vez, eu lembro do médico falando, olha, você vai contar até 10. Acho que eu contei até 2. E dormiu. Dormi. Nossa, que sono sensacional. É bom. Acordei zero bala. É bom. Rômulo, quando a gente está falando de empreendedorismo, quando você está reunido com seus amigos, com a sua família e cai na mesa o tema empreendedorismo. Quando o papo é empreendedor, qual é o tema que não falta para você? Fora anestesia. De empreendedorismo? Quando o tema é empreendedorismo na roda de amigos, qual é o tema que não falta? Como assim? Não entendi como. Por exemplo, você está com seus amigos e estão falando de negócios, de empreendedorismo. Qual é o assunto que surge para você? O que você provoca? Gestão de pessoas, vendas? Eu acho que a grande base é a venda, né? Porque a minha área, né, de anestesia, que eu faço essa interligação com a parte do empreendedorismo, é a venda, né? E eu acho que tudo vende. Então eu sempre chego e falo assim, eu consigo fazer venda com anestesia. Então tudo você consegue ter uma forma de venda. E venda é bom. Né? A venda é pro bem, né? De você estar vendendo um bom serviço, né? Então eu acho que gestão de pessoas, eu acho que uma pessoa que não se conecta, uma pessoa que não... O grande network, né? Que fala. Se a pessoa não tiver um network, além do seu bom trabalho, você não saber se conectar com as pessoas e não ter essa interligação, fazer um bom network, você também já está atrás e você já não consegue alguns objetivos. Então, eu acho que o network é muito importante também nessa área. Às vezes as pessoas têm muito medo de falar a palavra venda, né? Sim. Eu acredito, quando as pessoas me perguntam, Felipe, o que eu preciso para eu começar uma empresa? Eu falo, você precisa ter um CNPJ, mas mais que isso, você precisa ter uma boa área de marketing, você precisa ter vendas. Sim. Porque o comercial manda na empresa, porque ele que manda no caixa, né? Sim. Precisa vender, né? Sim. Rômulo, pra galera aqui, né, que tá acompanhando nosso conteúdo, e tanto os médicos, né, que nos seguem, quanto um paciente e quer trocar uma ideia com você, quer perguntar sobre o procedimento, ou até mesmo conhecer um pouco dos seus conteúdos, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Tá. A gente tem através do Instagram, né, que é o Dr. Rômulo Navajas, e nós temos o Instagram da Azoto Anestesia e também o Instagram da Azoto Tatu, né? E também tem a forma também de TikTok, eu fiz bastante conteúdo, fui num programa na Gazeta, eu fui também
no espaço do doutor, que eu falei um pouco de anestesia também. Então, eu acho que no YouTube também, se colocar Dr. Rômulo, tem bastante conteúdo legal que a gente explicou direitinho. A gente está agora montando um canal de YouTube também. É um projeto já longo, mas a gente já estava querendo montar. Então, tem essa parte educacional dos segredos da anestesia que a gente está fazendo. Nós vamos entrar agora... a gente está num planejamento, mas em novembro a gente vai fazer o Segredos da Anestesia 2, conectando o estudante ou recém-formado com o mundo geral da medicina. E é isso. Acho que a rede social já tá bem explorada. Rômulo, e você, né? Hoje consolidado no mercado, se você pudesse se conectar com quem está começando, está no primeiro ano de medicina, o que você falaria para eles? Primeiro ano. Aproveita, que depois vai trabalhar bastante, mas eu acho que se conecte com as pessoas, né? E não fique bitolado de eu quero ser o cirurgião. Tudo bem, você pode ser um cirurgião. Vai na ginecologia, dá uma passada na pediatria, conheça as outras áreas, se conecte com as pessoas, saia, faça amizade, porque isso vai trazer... A minha faculdade de Vassouras lá em Vassouras são 6 mil habitantes. Todo mundo se conhecia. Onde fica lá. Vassouras? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? E assim, foi muito legal porque hoje, qualquer lugar que eu vá e eu conheço uma pessoa de Vassouras, é muito diferente, porque a gente é muito interligado lá. Então, assim, em todas as áreas, a gente... parte de ginecologia, parte de pediatria, eu explorei todas as áreas até chegar hoje um anestesista, né? Então, eu acho que você tem que se conectar na faculdade. É a hora de você se conectar, conhecer pessoas de outros períodos, de outras turmas, outras áreas, porque depois que você formar, essas pessoas vão se conectar com você. Seja cirurgião, seja qualquer área que for, né? Então, eu acho que isso é importante. Se você ficar bitolado e centrado apenas numa coisa e não aproveitar, não se conectar, eu acho que você perde muita oportunidade, né? Depois de formado. Doutor, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. É um prazer trocar essa ideia, falar de empreendedorismo na área médica. A gente acredita muito na área da saúde, tanto como ferramenta de negócio para gerar prosperidade, para gerar riqueza para o profissional, quanto também como uma grande ferramenta de saúde pública. Né? Eu costumo dizer que o médico, que mesmo que está lá no particular, está contribuindo de forma direta para uma construção de uma saúde pública melhor. Né? Quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de saúde preventiva. Então, nosso agradecimento aí pela sua disponibilidade de agenda, de energia, de tempo. Eu que agradeço o convite. Uma frase que eu sempre gosto de falar, né, em todos os locais que eu vou, é que nada supera boa e velha persistência, né? Sim. Então, eu acho que se você for persistente, independente do que você for fazer, eu acho que você vai ter muito êxito no que você está buscando. Então, persistência é a palavra. Muito bom. Pessoal, quero te agradecer, você que nos acompanhou em mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar nosso conteúdo, você sempre nos acha em todas as plataformas de vídeo e de áudio, como @Papo Empreendedor Podcast. Quer trocar ideia, quer conversar comigo, conversar sobre sugestão de pautas, fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Esse podcast foi editado por Gramofone Podcast.